de mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco e a gente faz essa avaliação, esse balanço aí do trabalho inicial lá na Assembleia. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana, boa tarde, Ligeirinho, boa tarde a todos que fazem a Rádio Cultura de Serra Talhada. É um prazer estar de volta aqui, né, após esse longo período, né, de trabalho lá na Assembleia Legislativa, na Casa Joaquim Nabuco, onde pudemos ter tido um papel, está tendo, aliás, né, um papel importante na construção de políticas públicas que possam atender o povo pernambucano, melhorar a vida do cidadão, do trabalhador, da mulher do campo e fundamentalmente também discutindo com os setores da economia, da agricultura, do meio ambiente. Essa semana nós instalamos a comissão, que vai cuidar dos autistas do TEA, e para mim foi muito emocionante falar desse tema, até porque eu tenho um filho, Gabriel, que tem 26 anos e que é autista, e além, para você ver, quando a gente desperta um tema, surgem outras políticas, outras demandas. Ontem nós recebemos na casa, né, os representantes familiares, né, das crianças que têm problemas de mobilidade também, e crianças e adultos, e pedindo que se criasse uma comissão. Estava eu, Sileno Guedes, o deputado Sileno Guedes, a deputada Débora Almeida, o deputado Caio, o deputado Heriberto Filho. E aí nós já começamos um diálogo, estabelecemos com o presidente Álvaro, para que a gente crie também essa frente para estar discutindo o problema das crianças e das pessoas que têm problemas de mobilidade, né, que possa se juntar a essa política também, né, de combate e de fortalecimento da criação, né, de políticas para o autismo, para crianças, adultos que são esquecidos, né? Não há uma política pública de Estado para atender esse público, que hoje é um dos grandes problemas, né, que a gente enfrenta, né? Você tem mais de 2 milhões de autistas no mundo. Há uma tendência, ninguém sabe se é genética ou são problemas advindos do mundo moderno, né, que cada vez mais as famílias começam a ter crianças, né, com essa dificuldade que precisa ser enfrentada, porque caso não seja, nós vamos ter uma geração de pessoas desincluídas, e a gente tem que incluir também os deficientes, tem que incluir os autistas, pessoas que não são iguais. E esse é o nosso papel enquanto deputado lá na Assembleia, de fazer a defesa do povo em todas as suas necessidades. Pois é, mas você, enquanto candidato, Luciano, já disse até aqui na Cultura que uma das prioridades do seu mandato, se fosse eleito, né, e depois que você foi eleito, você disse, uma das suas prioridades seria justamente a questão da saúde, né, que a gente sabe dos problemas que a saúde pública enfrenta, não só em Pernambuco, é uma realidade no país, mas a gente está falando de Pernambuco, e você pretende continuar nessa linha de trabalho, buscando melhorias para a saúde do pernambucano? Sem dúvida. Você vê, eu fui a uma audiência com a governadora, estava previsto 30 minutos, foi 1h e 40 e poucos minutos, e a assessora dela era o tempo inteiro lá. Raquel, estourou o tempo, não, calma, preciso ouvir Duque aqui. E nós versamos muito sobre a questão da saúde do Estado. E aí eu me reportando ao que Raquel falava na campanha, né, da criação das 6 unidades materno-infantil no estado de Pernambuco, e aí já aproveitando e cobrando dela, olha, Raquel, nós temos o Hospital Eduardo Campos, precisa implantar todos os serviços, né, de urgência e emergência, seja oncologia, que nossos pacientes têm que ir para Recife, pneumologia,
desculpa aí, assuntos do coração, que eu não estou lembrando aqui exatamente, aqui neurocirurgia, ou seja, nós precisamos ter todas as polícias na área de urgência e emergência, esses serviços oferecidos aqui no Eduardo Campos, para que os pacientes daqui não tenham que se deslocar para Caruaru, para Recife, né, desafogando a rede de saúde lá na capital, na metropolitana. Então, Serra Talhada hoje e Caruaru são duas regiões, né, são macro-regionais de saúde que precisa o Estado investir mais para completar todos os serviços que precisam ser oferecidos à população. Recife você tem tudo, então você precisa transformar Caruaru numa macro mais eficaz com todos os serviços oferecidos, Serra Talhada, e construir o hospital regional lá do São Francisco e Araripe em Petrolina. Petrolina é uma metrópole, você está lá dentro de uma região chamada Rede Peba, a Peba que atende Pernambuco e Bahia, né, nessa macro regional que é a quarta, e no entanto nós temos dois hospitais, o Hospital de Trauma Federal e o Dom Malan, que não consegue verdadeiramente atender. Fiz essa sugestão para a governadora, ela anotou tudo que eu falei, né? A rede de UPAs que precisa serem modernizadas e implantado mais serviços, ou seja, não basta oferecer a consulta, tem que oferecer também os exames. A gente sabe que a maioria das pacientes que vão para as UPAs não conseguem voltar porque não conseguem os exames, ou seja, pioram, vão acabar, né, parando nas emergências. Então, todas essas questões afeitas à situação da saúde de Pernambuco, eu tive a oportunidade de tratar com a governadora. Falando nisso, então deixa eu te perguntar logo, como é que está essa relação com a Raquel Lira e com os demais integrantes do governo de Raquel, doutor? Olha, quem me conhece sabe, eu fui prefeito, vice-prefeito de Serra Talhada, né, eu peguei uma fase, né, muito diferente na história. Quando eu assumi em 13, o país entrou em crise, e logo após, Dilma assume, e eu assumi uma prefeitura com muitas dificuldades. Serra vinha de um orçamento grandioso, né? Que tinha uma obra transnordestina aqui, que botava muito dinheiro todo mês na prefeitura, de ISS, e eu assumi já nas vacas magras, crise no país e menos receita no município. Não fui reclamar, fui trabalhar. E nesse interim, nós tivemos aí o afastamento, o golpe que afastou Dilma, assume Michel Temer, e eu não contei conversa, fui dialogar com o governo Temer, com Mendonça, com Bruno Araújo, com Fernando Filho, com todos os ministros do governo Temer. Depois nós, enquanto petistas, perdemos a eleição, assume Jair Bolsonaro. Não tive dificuldade nenhuma, e você acompanhou, Juliana, o meu diálogo com o governo federal era muito produtivo. Tinha dificuldades enormes com o governo Paulo Câmara. Então, escolhi o caminho de Brasília, cunhei a expressão da famosa estrada para Brasília, e deu muito certo. Serra Talhada cresceu, dobrou de tamanho, dobrou o PIB, foi uma das cidades que passou a gerar emprego, CAGED positivo, por aquilo que nós construímos na história de 8 anos de mandato. E agora com Raquel, enquanto deputada estadual, ela precisa do nosso apoio na Assembleia, ela precisa das nossas ideias, das nossas proposituras. Recentemente, essa semana, você deve ter acompanhado, por relatoria nossa, as prefeituras de Pernambuco, as instituições de saúde, os filantrópicos tiveram a maior vitória na Assembleia histórica. Nós aprovamos, um novo modelo de distribuição de recursos para os municípios e para as entidades, seja numa propositura, numa PEC, numa mudança da Constituição do Estado de Pernambuco. Nós aprovamos as emendas impositivas num formato diferente, copiando um pouco do que tem como modelo lá no Congresso Nacional. Então nós destinamos e tornamos efetivamente um direito 50% das
emendas vão para a saúde. Por que ir para a saúde, Juliana? As pessoas me perguntavam, alguns deputados, por que não bota 30% para a saúde, 20% para a educação? Não, 50% para a saúde. Eu fui prefeito, eu sei o custo que tem a saúde pública hoje. Essa é uma política subfinanciada. O SUS há 10 anos que não aumenta a sua tabela. A nossa população está envelhecendo muito. Nascem menos pessoas. Há 20 anos atrás nasciam 5. A média de natalidade era de 5. Hoje é 1,7. Ou seja, tem menos crianças nascendo, menos crianças nas escolas e mais problemas na rede hospitalar, que a população está envelhecendo. Então, a escolha de deixar 50% das emendas destinadas aos hospitais, às prefeituras, aos filantrópicos, nas clínicas que prestam serviço à sociedade, é uma ideia que vem a calhar com o interesse maior da coletividade. E o restante da emenda, Juliana, nós criamos a emenda de transferência eletrônica. 50%, a outra metade, não é? Acaba, não é, com a burocracia para transferir recursos para o município. Antes nós tínhamos que fazer um convênio, nós tínhamos que apresentar um plano de trabalho, atender uma regra burocrática enorme. O governo do estado, com essa decisão nossa, ganha, porque não precisa manter um monte de engenheiro, não precisa de manter advogado para analisar contrato, técnico para não sei o quê. Ou seja, o recurso vai vir direto para a prefeitura. Aí alguns desavisados começaram a dizer na imprensa: os deputados querem botar dinheiro direto no bolso do prefeito. De maneira nenhuma. Esse dinheiro vem para a prefeitura com algumas amarrações. Será fiscalizado pelo Tribunal de Contas, será fiscalizado pela Câmara de Vereadores, será fiscalizado pelo Ministério Público e obedece algumas regras básicas. Ou seja, 70% é para investimento de capital, para o prefeito comprar uma ambulância, comprar um caminhão para o lixo, comprar uma caçamba, comprar uma máquina, comprar um aparelho para a rede de saúde, equipar um posto de saúde, comprar banca escolar. Ou seja, o prefeito vai escolher de acordo com a necessidade e não ficar amarrado a um planejamento do estado, porque o que eu disse à governadora, olha, o estado tem muitas vezes um planejamento estratégico de investimento que não atende às necessidades muitas vezes do município lá do Araripe, que precisa comprar uma melgueira, precisa comprar uma máquina de embalar mel, uma mandioqueira, precisa lá no Agreste de um equipamento para uma cooperativa de leite. Isso não tem orçamento no estado. Então, com a emenda de transferência eletrônica, o diálogo da liderança, o deputado com o vereador, com o prefeito, facilita. E o mais importante, a execução orçamentária é muito mais simples. O dinheiro vai para a prefeitura, o prefeito define onde vai ser investido e aí não tem aquela burocracia que atualmente faz com que um recurso para ser aplicado passe 2 a 3 anos. No governo federal isso acabou e agora com a nossa emenda, junto com o deputado Feitosa, acabamos com isso e desburocratizamos a execução orçamentária do estado, fazendo com que a Assembleia também tenha um papel importante, tenha protagonismo da execução orçamentária, fazendo com que o orçamento do estado seja menos burocrático. Ô Duque, ainda falando sobre o governo de Raquel Lira, a gente tem acompanhado algumas avaliações e algumas críticas também de que o governo estaria lento, que Raquel ainda não teria conseguido imprimir a marca da gestão dela nesses primeiros 100 dias. Você foi gestor, você sabe das dificuldades também que é administrar, você administrou a cidade de Serra, Raquel administrou Caruaru, hoje está com a responsabilidade do governo do estado. Você acha que as críticas, inclusive a Marília Reis fazendo uma avaliação também de que o governo estaria atrapalhado, o governo de Raquel, você acha que é muito cedo para essas críticas a Raquel Lira, já que ela pegou uma herança de 8 anos aí do PSB, do governo Paulo Câmara, que terminou mal avaliado? O que é que Duque pensa? Olha, eu penso o seguinte, eu acho que Raquel não aproveitou o tempo de transição. Ela foi a gestora, criadora de uma lei de transição, obrigando as pessoas, os municípios, após a eleição, fazer transição. Ou seja, não houve de fato uma transição entre o governo Paulo Câmara e o governo Raquel.
E algumas medidas que eu acho que foram assodadas criou dificuldade para a gestão. Ou seja, ela demitiu todos os cargos comissionados do Estado, depois teve que voltar atrás em alguns setores, na saúde, na educação, mas ainda existe muitas áreas do Estado que não tem gente nomeada. Então isso engessou a política, engessou a máquina e criou dificuldade para a gestão. Mas a gente tem que ter paciência, cada gestor tem a sua forma de gerir, de discutir, de implantar o seu método de governo. Então eu continuo dando um crédito à governadora. Aliás, a Assembleia inteira, né, está tendo a paciência, né, e o cuidado de observar os movimentos do governo. Não tem faltado. Agora mesmo, né, eu como membro titular da Comissão de Legislação e Justiça, nós aprovamos, né, uma mudança de suplementação de recursos da ordem de 5,6 bilhões de reais, ou seja, no orçamento que Paulo Câmara deixou, a gente permitiu que a governadora, que já tinha 20% desse orçamento autorizativo para fazer mudança, mas a gente autorizou mais 5,6 bilhões para que pudesse fazer mudança, compreendendo, né, que ela precisa adequar o gasto financeiro aos projetos que ela quer desenvolver e atender a necessidade do Estado. Então, Juliana, nós somos parceiros, a Assembleia, enquanto poder constituído, e estamos prontos para ajudar o governo. Eu não sou daqueles, que eu vou atirar pedra em absolutamente ninguém, pelo contrário, eu quero contribuir, com uma boa política. E nessa oportunidade dessa audiência com a governadora, eu tratei, por exemplo, o problema do leite em Pernambuco. Eu já tinha escutado do líder do governo, do secretário da Casa Civil, do secretário de Agricultura. Primeiro o secretário de Agricultura me recebeu e disse que ia resolver, não resolveu. Depois disseram que não podia resolver, que tinha um problema jurídico. Aí eu questionei a governadora: ora, governadora, se tem um problema jurídico, a senhora não devia nem estar recebendo leite, porque 3 meses do seu governo, se recebeu leite. E o pequeno produtor que bota 15 litros, 20 litros, 12 litros, 50 litros, ele tem que pagar o fornecedor de ração, a conta de energia, fazer a feira, o veterinário, e ele agora está há 3 meses com a sua atividade prejudicada, quebrou a cadeia produtiva, porque quando você tinha uma produção e um comprador, você não foi se preocupar em levar o seu produto, para um outro mercado. Então você ficou refém do Estado, porque leva toda a sua produção e não teve como vender esse leite a outras pessoas, fornecer durante 3 meses. E a cooperativa, por exemplo, de Luanda fechou, outras cooperativas no Agreste fecharam, alguns ainda estão se mantendo em pé. Mas o pior, que eu disse à governadora, são 96 mil famílias que deixaram de receber esse leite. São mães, são crianças. Quantos telefonemas, quantas mensagens eu recebi do Estado inteiro pedindo para a gente intervir, E eu disse: governadora, essa semana se dedique e resolva esse problema do leite de Pernambuco, atenda as mães pernambucanas, mas fundamentalmente atenda os pequenos produtores, no caso de Serra Talhada, daqui de Luanda, porque olha, quarta-feira a senhora vai estar lá na Expoberro, abertura da maior feira de caprino-ovinocultura do Nordeste em Serra Talhada, e eu não queria que a senhora tivesse que receber os agricultores, os produtores lá de Luanda, para lhe cobrar alguma coisa. Ao contrário, eu queria que eles fossem lá para lhe agradecer, porque a senhora resolveu o problema e mandou pagar, e restabeleceu, um direito do produtor, que é receber por aquilo que forneceu. Ô Duque, o jornalista Nil Júnior, ele mandou uma pergunta para você, então trazer a pergunta de Nil. Boa tarde, Luciano Duque. 2 questões. Primeiro, qual é a real possibilidade, diante de tantos rumores, que Luciano monte um grupo independente para enfrentar Márcia em 2014? Se esses rumores têm um nível de procedência, você teria parte dos vereadores com essa possibilidade? Se isso pode ser construído realmente, caso haja mais insatisfações de sua parte com a condição política da prefeita, ou se é fake news. E se procede a informação
de que você avalia e estaria contemplado em 2024, indicando o nome do vice na chapa encabeçada por Márcia, candidata natural à reeleição. Até o seu filho Miguel Duque é cotado ou levantado eventualmente como possível nome para compor a chapa. O que é fato e o que é boato, Luciano? Olha, eu acho que quem me conhece sabe que eu sou extremamente focado naquilo que eu me proponho a fazer. Eu decidi há um tempo atrás da minha vida, eu entrei no movimento estudantil, eu fui na política partidária um grande aliado de Arraes. Pragmaticamente em 1988 eu fui candidato a prefeito de Serra Talhada. Eu tenho uma longa história política e todos me conhecem. Fui vice-prefeito durante 2 mandatos, fui prefeito, construímos um mandato histórico que mudou a realidade dessa cidade, Serra Talhada. O nosso grupo elegeu a prefeita Márcia Conrada e o mesmo grupo me elegeu deputado. E Luciano Duque percorreu o estado de Pernambuco num programa chamado Pernambuco Mais Forte, do Sertão ao Cais, e tive a oportunidade de aprender muito com o povo e conhecer muito de Pernambuco, os diferentes Pernambucos. E a partir disso nós estabelecemos uma relação de trabalho muito criativa e produtiva, e isso tem me dado estatura naquela casa, na Assembleia Legislativa. Nós estamos fazendo defesas importantes de algumas atividades. Nós tivemos agora essa semana o convite da FIEP, lá onde foi anunciado pelo Ricardo Essinge a implantação do SESI Senai Serra Talhada, completando todo o sistema S aqui, que era um sonho nosso. Eu trouxe o SESC Senat, o Senac, o SESC, e agora com a vinda do Senai SESI, uma conquista importantíssima, ganha Serra Talhada, ganha um movimento empresarial, ganha a CDI. Eu parabenizo o Hugo lá da Tambaú, parabenizo o João Daniel, Murilo Duque, parabenizo Chico Murato, Maurício Melo e tantos outros, o governo de Serra Talhada, através da prefeita, que participa dessa conquista. E a minha tarefa, Nil, é delegada pelo grupo do qual eu faço parte. Se o grupo hoje decidisse que eu fosse candidato a prefeito, eu rejeitaria, porque eu tenho uma tarefa muito maior, delegada pelo povo de Pernambuco, onde 40 mil eleitores me escolheram para fazer a representação de Custódia, de Lagoa Grande, de Itambé, de Flores, de Belém de São Francisco, de tantos e tantos outros, Triunfo aqui do lado, Calambi, Santa Cruz. Nós temos várias candidaturas que estão postas aí, que eu já estou, daqui a pouco estou indo para Bonome, mando um abraço pro prefeito Romonilson, Salgueiro, pessoal de Parnamirim também. A gente está tendo uma adesão importantíssima de um grupo lá em Parnamirim. Hoje teríamos um grupo lá de Tuparetama, mas ficou para amanhã. Então eu tenho recebido adesões de lideranças no estado inteiro. Ao contrário, nós estamos crescendo, ganhando musculatura e formando um grupo maior pelo papel que a gente tem exercido na Assembleia Legislativa, Agora, agradeço aqueles que sonham com a minha volta, fico muito feliz pela lembrança, mas a minha tarefa é outra hoje. Eu quero construir um mandato proativo na defesa do povo do sertão, do povo do interior. Nós temos projetos importantes lá na Assembleia. Eu quero licitar um agora, que é a política do canabidiol. Nós vamos, esse projeto está sendo votado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, a política da distribuição do medicamento à base de cannabis. Para além disso, nós já estamos discutindo
a implantação na sua completude essa política no estado de Pernambuco. Então, oportunamente, depois da aprovação da lei, a gente vai sentar com a Secretaria de Saúde do estado, vamos sentar com a Secretaria de Agricultura do estado. Tem muita coisa sendo gestada, pensada, copiando inclusive do que já está sendo feito em alguns estados do Brasil, do sul do Brasil. Então, eu quero ter um mandato onde eu possa oferecer a minha capacidade de trabalho para mudar a vida do pernambucano. Então, eu agradeço a lembrança, Nil. Um grande abraço para você, um grande abraço aí pro povo do Pajeú. E em breve eu vou estar aí, eu quero ser entrevistado por você na Rádio Pajeú. Então, já tô me convidando. Pra gente resumir que o meu tempo já foi embora, Duque não é pré-candidato a prefeito em 2024, porque a gente sabe que essa conversa já tá na rua, tá? A própria Marília Reis tá te lançando aí como pré-candidato. Pois é, tá aberto, Marília, se quiser vir aqui, Serra Talhada recebe ela como candidata também. Olha, eu não tenho mais tempo, infelizmente, para mais perguntas, já são 12h57, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Léo, que tá aqui acompanhando o Duque, o vereador Nailson Gomes está por aqui também, eu vi por aqui também doutor Jânio, por aqui o Mó, né, por ali também. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Luciano. O Hernandes Pereira tá mandando um abraço para você também, viu, Luciano Duque, tá acompanhando a gente. Hernandes, eu vou cortar da lista, não vem nem me ver aqui, tá vendo? Olha, tinha mais ouvinte aqui pedindo para você cobrar providências para Compesa, falta de água lá em Bonômio, tinha um monte de demanda aqui. Vou passar em Bonômio daqui a pouco, viu? A gente tá atento, eu já levei o problema para a governadora, não só Bonômio, também Serra Talhada, a obra da duplicação aqui, da construção da nova estação e da adutora está paralisada, né? Tá havendo um problema de fluxo de caixa, mas eu disse a ela, manda o projeto para a Assembleia que a gente vota recurso para a senhora resolver o problema das adutoras, o problema das estradas. Então a gente está pronto. Agora eu queria também, Juliana, nós estamos com um projeto na Assembleia Legislativa, uma homenagem ao maior forrozeiro do mundo, a Cisão, 60 anos de carreira, e nós vamos fazer uma homenagem, né, uma sessão, onde vamos estar com todos os forrozeiros de Pernambuco prestando, e o governo de Pernambuco, a Assembleia, né, reconhecendo a história do grande músico, forrozeiro, serra talhadense, que completou 80 anos no ano passado e 60 anos de carreira, né, o grande artista Cisão. O Antônio do Caldo de Cana tá mandando um abraço para você. Eu vou lhe dar 1 minuto, Duque, para você responder, porque essa semana a gente acompanhou na Câmara de Vereadores, na sessão, uma série de cobranças, né, referentes, uma polêmica referente a calçamentos em Serra Talhada, qualidade de calçamento, buraco na cidade. Teve sugestão do vereador para que se fizesse uma lista de obras, de empresas, o que aconteceu, inclusive referentes ao seu governo. O vereador André Maia chegou a sugerir até uma CPI para se investigar também obras em Serra. O que é que Luciano Duque, já que você governou Serra até dezembro de 2020, o que é que Luciano teria para dizer, principalmente para os vereadores que debateram esse assunto durante a sessão dessa terça? Olha, primeiro cumprimentar Nailson aqui presente e agradecer a presença dele, cada dia mais bonito. Deixa eu registrar, né? Divonaldo também, que eu esqueci. Queria cumprimentar Divonaldo, uma das figuras mais importantes da Serra Talhada, Murilo Duque no Shopping Serra e Lero no Shopping do Poço. E Mano Maranhão tá mandando um abraço para você. Mano Maranhão, um abraço para Jânio, Alisson que tá ali, tem uma tropa aí por trás, né? Deixa eu dizer uma coisa a você que tem uma casa, Juliana, você tem que dar manutenção nela, a válvula hidráulica, o cano que estoura, o telhado, a pintura, assim mesmo é uma cidade. Os calçamentos precisam de manutenção, é natural, né? Asfalto, calçamento que tem a manutenção. Serra Talhada tem um problema e muitas vezes muita gente às vezes esquece que a falta de drenagem. É um problema histórico, né? Então muita gente constrói sua casa, isso vem de muito tempo atrás, e coloca a rede pluvial, as águas pluviais, na rede de esgoto. Quando chove demais, que é o caso agora, choveu mais de 300 milímetros, a tendência é haver muitos estouramento. Então, tecnicamente, eu acho que é uma precipitação falar em CPI, mas se quiser falar em CPI, pode fazer CPI, não tem problema nenhum em absoluto, né? Agora, quem tem que fiscalizar não é o vereador, quem tem que fiscalizar é a Secretaria de Obras, tem engenheiros para isso, e não fazendo isso,
que eu acredito que faça, não é? Aí o vereador pode ir lá fiscalizar. Eu acho que nenhum prefeito que faz as coisas corretamente tem que ter medo de CPI. Agora, uma cidade exige zeladoria. Por exemplo, eu fiz 20 e tantos postos de saúde, mas os postos de saúde precisam de uma pintura, um conserto de uma porta. Manutenção é necessária. Agora, se não se fez, tem que se fazer. Então, a resposta que eu dou para quem tem esse tipo de preocupação, precisa primeiro avaliar o problema, né, para oferecer a solução. Mas, de fato, Juliana, não existe obra nenhuma, não existe cidade que você não tenha que ter manutenção permanente. Seja, porque tem calçamento com várias idades, né? E asfalto, por exemplo, a metodologia escolhida em Serra Talhada, né, em algumas áreas, foi tratamento superficial. É um asfalto que não tem uma vida útil tão longa. Por exemplo, a Caixa Econômica, quando resolveu fazer o Vila Bela lá, usou o TSD. Lá no IPCEP nós usamos TSD. Então, asfalto que tem uma vida útil precisa de manutenção. Então, qualquer governo que assuma tem que ter uma manutenção permanente. É isso que precisa ser feito. E a prefeita, pelo que eu vi aí, já anunciou um recurso, vai dar manutenção, ótimo, e vai resolver o problema. Doc, muito obrigada. Juliana, Ligeirinho, vocês que fazem a cultura, o povo de Serra Talhada, o povo do Pajeú, o povo de Belmonte, daqui a pouco estou em Bonamo, Salgueiro, Floresta, um grande abraço a todos, muito feliz em poder voltar aqui. E lá na Assembleia, Juliana, aproveita esse espaço aqui, aquilo que você escutar, manda pra gente como sugestão. É importante a gente estar ouvindo a sociedade, né, e transformando as ideias e as cobranças do povo em leis e em soluções que possam trazer cada vez mais mudança de vida do povo, do nosso rincão e do nosso sertão. Um abraço e um grande beijo a todos vocês. Obrigada, Luciano Duque. Agora são 13h03 já. Deixa eu